Eu já adoro a história da Guerra do Paraguai, né? Essa história aqui dos É, povos. foi uma experiência particularmente muito interessante, Leonora, porque eu tive acesso a algumas informações históricas, né, reais, e que, sinceramente, mudaram muito a minha visão desse fato histórico. Eu estudei em colégio militar, eu fiz os, os últimos anos do ensino fundamental no colégio militar, o antigo ginásio, né? Eu fiz a antiga sexta, sétima, oitava e nona série no Colégio Militar aqui em Belo Horizonte. E a história de Caxias e a história das batalhas da Guerra do Paraguai é contada no ambiente militar como muito orgulho e muita satisfação e basicamente elas definem a estruturação das Forças Armadas brasileiras, particularmente a Marinha e o Exército naquela época, né, na segunda metade do século XIX. A aeronáutica não existia ainda na época, ou seja, as Forças Armadas eram Marinha e Exército, e aquelas batalhas que são registradas na história são tratadas como motivo de muito orgulho pelas Forças Armadas brasileiras, como vitórias incontestáveis do talento militar e estratégico do Brasil. Mas quando a gente mergulha nos livros de história, e recentemente houveram publicações de historiadores paraguaios a respeito do que foi a Guerra do Paraguai, a gente se debruça com uma verdade muito incômoda. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, existem dois capítulos mais, entre aspas, pesados. O que trata dos negros do Brasil e da escravidão, e esse da Guerra do Paraguai. A parte da escravidão, ela tem a ver com o contexto de crescimento do mundo, com a expansão do mercantilismo europeu, ali no século XV, XVI. A escravidão sempre existiu na história da humanidade, mas ela vira uma indústria ali no século XVI, XVII, XVIII, com a colonização da África e a deportação em massa de milhões de criaturas, especialmente para as Américas, né, para a produção agrícola. E isso é um contexto, vamos dizer assim, mundial. A espiritualidade, inclusive, usa disso como um instrumento de resgate de muitos espíritos que necessitavam passar por testemunhos mais significativos para se reajustarem dentro dos compromissos da lei de causa e efeito. Então, o Brasil tem uma mancha importante com relação ao tempo de escravidão que a nossa sociedade viveu, e nós estamos, inclusive, como sociedade, hoje, no processo de resgate disso, com todas as ações que já foram tomadas no que diz respeito a maior espaço para pessoas de raça negra, e a gente vê isso todos os dias na mídia. Mas a Guerra do Paraguai é uma decisão particular do povo brasileiro, né? Enquanto que a escravidão era um contexto mundial e que o Brasil entrou sem autonomia, uma decisão da colônia portuguesa, porque do Império Português, porque na época nós éramos colônia, ou seja, nós não tínhamos poder de escolha naquele momento. A escravidão é implantada por Portugal. No caso da Guerra do Paraguai, nós já éramos um país livre. Nós tínhamos a nossa independência em 1822 e a Guerra do Paraguai começa em 1864, ou seja, 42 anos depois da independência do Brasil ter sido tomada. Ou seja, é um ato decidido, escolhido pelos governantes do Brasil e que levam a nação para esse caminho. Então, quando nós estudamos esse capítulo, e nós estudamos isso aí há praticamente mais de 35 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro encontro de carnaval, no qual o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho foi tema desse encontro, e dali surge aquela música que todos nós conhecemos, né? É, nós não aprofundamos esse tema na intensidade com que tivemos a oportunidade de ver agora. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui com vocês na manhã de hoje.
Normalmente nós gostamos de fazer os nossos estudos fazendo uma correlação muito dinâmica entre a obra estudada e os princípios básicos trazidos por Kardec. E nós vamos fazer isso aqui hoje porque no estudo do capítulo 25 do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que trata da Guerra do Paraguai, nós vamos ver de maneira muito clara as questões de livre-arbítrio e causa e efeito. Isso está muito claro ali. E eu acho que, inclusive, a Eleonora foi muito inspirada na sua prece, quando ela cita três bem-aventuranças muito importantes e que têm um contexto que vai ser abordado no nosso estudo de hoje. Ela falou: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Essas três bem-aventuranças, elas compõem o pano de fundo do estudo de hoje. E, particularmente, elas se aplicam a, ao povo paraguaio. E aí a gente vai começar a compartilhar com vocês aqui o estudo, e eu vou compartilhar os meus slides. E me avisem, por gentileza, se já estão vendo eles aí. Já estamos, Sérgio. Então tá bom. Vamos em frente, então, aqui com o nosso slide. Um instantinho. Mudou o slide aí? Mudou, né? Beleza. Bom, eu quero abrir o estudo com o Evangelho. E nós separamos aqui os versículos 51 e 52 do capítulo 26 de Mateus, uma passagem muito marcante que todos nós conhecemos de cor e salteado, que é aquela que, quando os guardas chegam para a prisão do Cristo, Pedro desembainha uma espada e corta a orelha de um dos servos dos sacerdotes que lá estavam, né? E Mateus registra da seguinte forma: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, desembaiou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe a orelha. Mas Jesus lhe disse: guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada, pela espada perecerão. Essa fala vai reaparecer no capítulo 25 do Brasil, Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, num encontro através do sonho de Pedro II com Jesus. Ele vai citar novamente o mesmo ensinamento. E aí nós entendemos importante registrar aqui para que nós tragamos para nós mesmos, né, essa questão de que toda vez que nós fazemos uso da violência, seja ela qual for, ela retorna para nós na mesma intensidade. Então, dando seguimento aqui, vamos fazer um contexto histórico para que a gente entenda o que aconteceu, né? O conflito durou mais de 5 anos. Ele se inicia em novembro de 1864 e dura até março de 1870. E nós vivíamos, naquele momento, um período muito positivo. Pedro II já estava próximo dos seus 40 anos de idade e ele já tinha ali praticamente 25 anos de gestão como monarca. Tá? Como o Humberto de Campos mesmo coloca nesse capítulo, nenhum monarca foi tão republicano na condução da sua gestão como Pedro II. E ele era um cara que dotou, na sua gestão, o aspecto de liberdade de expressão de uma maneira muito ampla. Tá? E muitas decisões progressistas foram tomadas, e o Brasil vivia um momento de muita satisfação e orgulho nacional com, com a independência que havia sido feita, com o desenvolvimento econômico que o país tinha, e era uma época de muito progresso. A guerra se inicia
com o Pedro II na idade de 39 anos de idade. E o fato dele já ter essa idade tem um peso maior nas suas decisões, porque ele não era mais um jovem de 15 anos, 20 anos, que tinha recém assumido a cadeira de imperador do Brasil. Ele já era um cara com algum tempo de vida, né? E se a gente pensar que uma pessoa com 39, 40 anos de idade nessa época já era considerada uma pessoa já, vamos dizer assim, na faixa etária mais longa, ele era um cara já bastante experimentado e as suas decisões, obviamente, tinham um pouco mais de peso. No que diz respeito à América Espanhola, existia na estrutura da América Espanhola o que se chamava Vice-Reinado do Rio da Prata, que eram aquela região da América do Sul constituída pelos países de origem de colonização hispânica, que tem a ver com esse Cone Sul, divididos pela Cordilheira dos Andes. Enquanto o Chile era vinculado mais ao Peru e de um certo lado, do lado de cada Cordilheira dos Andes, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai constituíam esse vice-reinado do Rio da Prata. E na época que essa região se liberta da Espanha, ela se liberta não de uma maneira única, como aconteceu com o Brasil, mas surgem quatro nações distintas. E é interessante notar que nessas quatro nações há basicamente dois grupos políticos que se estruturam em cada uma delas. Aqueles que eram constituídos de propriedades rurais, os fazendeiros, os grandes proprietários rurais que se localizavam no interior da região geográfica desses países, e a burguesia que era centralizada no que eu chamei aqui, entre aspas, de regiões metropolitanas, porque, obviamente, as cidades eram bem pequenas comparadas hoje, mas elas, vamos dizer assim, elas eram mais cosmopolitas, elas tinham um aspecto. E aí existia uma guerra entre, uma guerra, assim, uma disputa de poder entre o que eram os proprietários rurais e essa elite que viviam nas cidades, tá? A Bolívia e o Paraguai tinham características muito particulares, que eram nações com a grande maioria de sua população de origem indígena, peso dos índios, dos povos originários nesses dois países eram muito, muito significativos, enquanto que o Uruguai e a Argentina tinham uma população branca, vamos dizer assim, mais específica, tá? Paraguai e Bolívia não tinham e continuam não tendo até hoje acesso ao mar. São os dois países da América do Sul que não têm acesso ao mar. Todos os outros países da América do Sul têm acesso ou ao Pacífico ou ao Atlântico, mas esses dois países não tinham. Então, eles dependiam muito da navegação através do Rio Paraguai, da Bacia do Prata, né? Rio Paraguai, que se junta ao Paraná para fazer o Rio do Prata, que é o canal de escoação. Nós estamos falando de rios enormes, quem conhece a região sabe da força do Rio Paraná e do Rio Paraguai, em termos de navegação, são rios muito navegáveis. E essas duas nações, Bolívia e Paraguai, dependiam muito disso, tá? Nessa época. E a Argentina tinha o maior porto da região, que era Buenos Aires, e ele estava estrategicamente situado na entrada do estuário do Rio da Prata. Buenos Aires fica mais perto de dentro do continente do que Montevidéu. Montevidéu fica um pouquinho mais para fora. Então, a entrada do Rio da Prata, ela era controlada pelo Porto de Buenos Aires, e esse negócio era muito importante para a região. E o Brasil, nessa época, ele se posicionava perante o Uruguai e Paraguai conforme variavam as relações comerciais a favor ou contra a Argentina. Ou seja, dependendo de como é que o humor político na Argentina rodava, o Brasil apoiava um ou outro e a questão sempre foi crítica, que era essa questão da navegação. E nessa época era mais fácil chegar ao Mato Grosso do Sul usando o Rio Paraná do que sair, vamos dizer assim, em lombo de mula, atravessando o Paraná inteiro, São Paulo inteiro, até chegar no sul do Mato Grosso para poder chegar por lá. Era mais fácil, muito mais fácil, usar o Rio Paraná e o Rio da Prata para poder escoar produtos, né? Então, isso
vamos dizer assim, a navegação nesses rios, elas eram extremamente importantes para todos os países ali, Paraguai, Brasil e Argentina. Tá? Bom, avançando um pouco mais nesse contexto, porque é importante a gente entender esse jogo, porque vai explicar para a gente o porquê das decisões que foram tomadas. Nós vimos no estudo os últimos estudos que nós fizemos, e particularmente também no estudo que a Eleonora trouxe sobre a regência, que o ambiente político do Brasil ele não foi muito calmo após a proclamação da independência. Tá? E aí uma das coisas que tem que ficar claro para nós, que nós não podemos esquecer, é que quando o Brasil declara a independência, Dom Pedro I declara a independência, havia no país uma população de origem portuguesa significativa. Alguns retornam a Portugal, mas outros ficam. E normalmente esses caras eles já ocupavam postos de destaque, tanto na área do comércio, da indústria, quanto na estrutura das Forças Armadas. Tá? E aí, quando a gente declara a independência, um ambiente xenofóbico começa a existir contra essas pessoas. Então, assim, existia alguma, vamos dizer assim, inveja, é, o, o- realmente rejeição desse poder português, que ele não era mais um poder político de fato, mas ele era um poder comercial. Os caras tinham bons comércios, os caras tinham os grandes atacados, os caras dominavam as rotas comerciais, e essa disputazinha começa a criar um clima meio negativo. Tá? Isso logo após a independência do Brasil, ainda na vigência de Pedro I e atravessa até o período da regência, mas esse é um clima que vai se formando. Tá? Na época da regência, e a Eleonora trouxe para nós no estudo dela isso daqui, diversas lutas armadas e fratricidas, elas continuaram a contribuir para um clima ruim no nosso país. O que, vamos dizer assim, favoreceu, isso é uma dedução que nós fizemos, tá? Isso é uma licença poética que eu trago para nós aqui, que cria um piso complicado para o desenvolvimento do Brasil na época, enquanto nação emergente. Tá? Para combater essas lutas que surgem tanto no norte, lá no Maranhão, quanto surgem lá em Pernambuco, na Bahia e diversos locais, no sul do Brasil também, tem que se fazer uso da força militar. Então, esse caráter bélico começa a se instaurar na alma da nação e a classe militar começa a se desenvolver de uma maneira um pouco mais, é, vamos dizer assim, poderosa, tá? E nós vamos ver, e aí eu tomei a liberdade aqui de pegar parte de um texto que foi trazido no capítulo 24, que nós estudamos na semana passada, que foi trazido pelo Humberto de Campos. O que ele fala para nós lá? Eu vou repetir aqui para a gente, permitam-me ler o texto aqui com vocês. O exército do Império, desde os acontecimentos de 7 de abril, categorizava suas atitudes pela revolta e pela indisciplina, ou seja, o próprio exército estava indisciplinado com relação à regência. O norte do país vivia sob o regime do sangue e da morte. Humberto de Campos não economiza palavras aqui. Tá? O povo de Pernambuco, humilhado pelas incursões da soldadesca amotinada, que lhe feriam os brios e as tradições, e aqui tinha muito dos militares portugueses promovendo isso daqui, veio a campo, travando-se os mais fortes combates em que pereceram ou foram presos muitas centenas de indisciplinados. Ou seja, houve morte. Tá? Muitos governadores das províncias foram barbaramente trucidados pela caravana sinistra da confusão e da desordem. E aí Humberto de Campos destaca, e eu coloquei em vermelho aqui, jamais a pátria do Evangelho atravessara tão perigosa situação sob o ponto de vista social e político. Então, assim, nós vivemos uma revolução aqui nessa época. Muita gente morreu. E se a gente fala hoje que morreram 200, 300, 400 pessoas, para o tamanho do Brasil hoje, isso é nada. Mas para o tamanho do Brasil há 200 anos atrás, era muita gente. Era muita gente. Porque a nossa população tinha ali 8 milhões de pessoas.
Então, essa quantidade de mortas e de assassinatos, de crimes que aconteceram, foi muito complexo. E isso formou um ambiente espiritual e energético não muito feliz, tá? Bom, é, essas rebeliões provinciais ocorridas no período da regência, elas demandaram a solução dos conflitos através do uso da força e de muita negociação pelos regentes que tiveram que lidar com as elites locais e que foram extremamente felizes e muito amparados pela espiritualidade para que o Brasil não se separasse. Isso que aconteceu no Brasil aconteceu também na América Espanhola. Só que na América Espanhola não tinha esse poder central para poder tentar conjugar. E lá, essas revoltas que aconteceram resultaram na criação do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia e da Argentina. O que não aconteceu no caso do Brasil, né? E aí tem uma das revoluções mais significativas, e aqui a turma do Sul que está aqui conosco, especialmente a Eleonora, que é do Rio Grande do Sul, sabe o quanto que isso é relevante, porque a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, ela é tão significativa na história do Rio Grande do Sul, que até hoje existe o feriado estadual no qual se comemora a Guerra dos Farrapos, a solução. Naquela época, quando a Revolução Farroupilha foi implantada, houve, vamos dizer assim, a implantação durante algum tempo de uma República Gaúcha, que se declarou livre do Brasil naquele momento. E teve que haver um movimento de guerra interna das tropas que vieram do Sudeste, né, de São Paulo, do Rio, na direção do Rio Grande do Sul, para poder trazer de volta o estado do Rio Grande do Sul para, vamos dizer assim, para o nosso país, para a Constituição. E por que a Guerra dos Farrapos acontece? Ela acontece porque o Rio Grande do Sul, na época, era um grande produtor de charque e de couro, e a coroa cobrava impostos fortes em cima disso. Do mesmo jeito que a Inconfidência Mineira se revoltou contra a cobrança dos impostos da coroa portuguesa por conta do ouro explorado em Minas Gerais, os gaúchos, da mesma forma, falaram assim: caramba, vocês me cobram impostos gigantes e eu sustento esse país inteiro com os impostos que vocês estão aqui. Não, eu não quero isso. Tá? E aí, o Rio Grande do Sul e o Uruguai, para quem conhece a região, e eu já tive a oportunidade de viajar naquela região ali, não, é uma coisa só. O Pampa Gaúcho e o Pampa Uruguaio é uma área geográfica única. Você não consegue ver diferença de uma coisa e outra. E os estancieiros uruguaios e gaúchos, né, eles trocavam produtos, eles produziam rebanhos. O, tinha estancieiro uruguai que tinha terra no Brasil, estancieiro gaúcho que tinha terra no Uruguai, e os caras transitavam ali dentro deles. Então, a proximidade era muito grande. Tá? Por conta dessa sinergia, é necessário que o Brasil passasse a acompanhar de maneira mais efetiva o que acontecia no Uruguai. Lembrando, teve um período que o Brasil conquistou o Uruguai, né? A província Cisplatina, ainda no governo de Dom Pedro I. E mesmo com a separação posterior, o Brasil continuou tendo relações próximas com o Uruguai. E nessa época, o, o Pedro II ele tinha simpatia e apoiava o chamado Partido Colorado, que existia também no Paraguai, que existia também na Argentina. Essa questão de branco e colorado existiam nesses países, que era aquilo que eu falei nos slides anteriores, dos proprietários rurais com relação à elite comercial e industrial das capitais. Tá? Então o Brasil se apoia ali, apoia o Partido Colorado, e existia uma disputa entre a visão argentina versus Uruguai. Tá? E aí, em 1852, o Brasil, isso nós estamos falando aqui de 12 anos antes da Guerra do Paraguai, manda 16 mil soldados brasileiros. Gente, isso era muita gente, para poder participar de um conflito, para poder fazer frente à ameaça que a Argentina
que queria destituir Uribe, que era o presidente do Uruguai na época. O Brasil envia 16 mil soldados para isso, e existe uma batalha, chamada Batalha de Monte Caceiros, que acontece dentro do território argentino, na qual o exército brasileiro, junto com outro caudilho argentino, que é Urquiza, eles se enfrentam nessa província chamada de Entre Rios, para acabar com a existência do Rosas, tá? Do Ortiz de Rosas. Tá? E isso é citado nisso daqui. Isso tudo constitui um ambiente prévio do clima bélico que compunha essa época. Então, vem da regência muita repressão de revolta interna, muita movimentação militar, muito armamento, muita compra de arma da Europa, da Inglaterra, né? As revoluções internas do país, as regionais, né? Sabinada, Balaiada, Guerra dos Farrapos. Então, existe um clima no qual o exército vai tomando força nesse negócio. E o Brasil, na medida que se movimenta apoiando o Uruguai contra a Argentina e tal, ele começa a chamar a atenção dos seus vizinhos no que diz respeito ao seguinte: ó, esses brasileiros são os bichos brigão. Guardando as diversas diferenças, é como se nós estivéssemos olhando os Estados Unidos da América, vendo como é que os Estados Unidos se manifesta com relação ao poder militar e quer dar pitaco na Ucrânia, na Palestina, e manda gente aqui, eu estou mandando a Marinha lá para a Venezuela, né? Começa a se movimentar e falando o seguinte: ó, eu tenho gente, eu tenho arma, eu sou grande, se vocês não ficar bonitinho onde vocês estão, eu vou me movimentar militarmente para cima de vocês. Então, isso começa a gerar uma desconfiança. E isso, em especial, começa a incomodar o caudilho paraguaio, que é Solano Lopes, e que começa a ver essa situação de uma maneira complexa. Tá? As vitórias brasileiras, essas vitórias militares brasileiras, elas começam a despertar no povo brasileiro uma certa vaidade, falando assim, ó, eu sou forte, eu sou bom, ninguém me aguenta. Tá? E Humberto de Campos coloca isso daqui de maneira bem objetiva no seu texto. Ele fala lá, certo fundo de vaidade que se foi estratificando na alma nacional, fazendo-lhe sentir a sua supremacia sobre as demais americanas, as demais nações americanas do Sul. Desculpem aqui a minha gagueirazinha aqui. Dentro dessas ideias perigosas da vaidade coletiva, sentia-se o Brasil erradamente com o direito de interferir nos negócios dos estados vizinhos em benefício de seus interesses. E é aqui, gente, que a coisa começa a acontecer. E nós vamos começar a fazer um paralelo entre o que vale para o Brasil, para o que vale para cada um de nós como ser humano, como espírito encarnado. Nós nos sentimos muito à vontade, nós nos enchemos de vaidade, nós começamos a entender, dentro da nossa vaidade, dentro do nosso orgulho, que nós podemos dar pitaco na vida dos outros, que nós podemos interferir na vida dos outros, que nós podemos tomar decisões pelos outros. Tá? E, de certa forma, isso complica a nossa história. E aí tem um momento do capítulo 25, no qual Pedro II, é narrado um sonho que Pedro II tem. E eu achei essa caricatura da época, essa é uma caricatura real da época, onde eles colocam Pedro II, os jornais da época, coloca Pedro II dormindo ao ler as notícias do jornal O País da época, meio que criticando que o monarca brasileiro, o imperador brasileiro, ele meio que era passivo, era dorminhoco. Não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai, mas eu usei essa imagem porque, como Humberto de Campos relata o sono e o sonho de Pedro II, eu quero trazer para nós aqui uma reflexão sobre isso. Quando é que acontece esse cochilo de Pedro II e quando é que acontece esse sonho que ele tem com Jesus?
estava tendo uma cerimônia de celebração da vitória brasileira lá no Uruguai para a deposição do Rosas da Argentina. Eles estavam celebrando as vitórias brasileiras. Não, nós somos muito fera, nosso exército é poderoso. A gente chegou lá, ninguém aguenta a gente. Depusemos o ditador argentino, apoiamos o nosso parceiro Uruguai. E aí Pedro II dá uma saidinha e dá uma cochilada. E aí ele sonha com Jesus. E Humberto de Campos relata para a gente da seguinte maneira: nas asas brandas do sono, o grande imperador é então conduzido a uma esfera de beleza esplêndida e inenarrável. Parece-lhe conhecer as disposições particulares daquele sítio de doces encantamentos. Aos seus olhos atônitos surge então o Divino Mestre, que lhe fala como nos maravilhosos dias da ressurreição, após os martírios indizíveis do Calvário, assinalando as suas palavras com sublime mandor. E aí, gente, vamos lembrar aqui que Pedro II é a reencarnação daquele soldado romano que estava lá, no Calvário. Então Jesus se manifesta para ele. E aí Jesus fala para ele: Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, o ferro será ferido. Referência que nós vimos lá no Evangelho, aqui no versículo 52 do capítulo 26 de Mateus. Embainha a tua espada, porque aquele que aciona a espada pela espada será acionado. E aí continua Jesus no sonho para Pedro. A tua indecisão e a tua incerteza lançaram, ou seja, fato consumado, já havia acontecido, lançaram a pátria do evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo sejam coagidas no terreno das suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para sua vida política. Não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deve fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. E aí, Jesus, como sempre, faz uma promessa de amor e de bondade. Auxiliarei a tua ação através dos mensageiros de Ismael, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sob a tua responsabilidade no país do Cruzeiro. Mas que as tristes provações gerais, em perspectiva, sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para as tuas atividades no trono. Leonora compartilhou uma tela um pouquinho antes do nosso estudo aqui hoje, marcado no livro dela os espíritos que reencarnam como sendo esses mensageiros de Ismael para apoiar Pedro II. Barão de Mauá, Visconde do Rio Branco, Castro Alves, Pedro Américo, pessoas que eram muito feras na área industrial e comercial, Visconde de Rio Branco e Barão de Mauá, e artistas. Pedro Américo, um pintor absurdo, Castro Alves, um baluarte da abolição. Então, esses mensageiros de Ismael estavam lá. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui agora, e esses encontros aqui, e talvez o encontro mais emblemático de alguém com Jesus, que a literatura espírita nos traz, é aquele que todos nós já em um momento conhecemos, que é o encontro de Públio Lentulus com Jesus, no livro Há 2000 anos. E aqui nós separamos a fala do Cristo. Para trazer para nós uma reflexão que é muito importante. Eu quero ler e eu vou comentar com vocês rapidamente aqui. Jesus fala para o senador romano, Públio Lentulus. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E aí
continua Jesus. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar os seus destinos das correntes do bem e do amor aos seus semelhantes. E aqui, gente, o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: não basta o encontro com Jesus. Jesus encontrou com Públio Lentulus, Jesus aparece para Pedro II, mas a decisão é individual. E a escolha de estar do lado do Cristo é de ordem pessoal. E se existe uma lei divina que é absolutamente respeitada em todos os aspectos, é a do livre-arbítrio. E casadinha com ela, de mão dada com ela, tem a lei de causa e efeito. Porque dependendo das escolhas que fizermos, nós definimos o que vem. E aí, eu queria compartilhar com vocês aqui umas perguntas do Livro dos Espíritos. Kardec, lá no início do Livro dos Espíritos, na primeira parte dele, pergunta para a espiritualidade: por que que Deus permite que os espíritos tomem o caminho do mal? E aí a espiritualidade responde a Kardec com uma lapada. Né? Responde: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Então, aqui, quando Jesus fala para Públio Lentulus, ele fala assim: olha, você tem a oportunidade de fazer uma escolha aqui agora. Você está vindo aqui para pedir pela tua filha, mas mas você veio de noite. Você não vem nas luzes claras do dia. Você tem vergonha de estar do meu lado, de se mostrar para todo mundo à luz do dia. Mas você está me procurando. Então, eu vou atender ao seu pedido. Mas eu quero te falar o seguinte: livre-arbítrio. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, ou seja, existe um contexto. Pedro II podia chegar para Jesus e falar assim: poxa, eu sou imperador do Brasil, os caras estão brigando aqui, estão invadindo as minhas terras. Ele disse: olha, essas são as circunstâncias. O contexto existe. Públio Lentulus, tua filha está doente. Você está submetido às circunstâncias. E nós somos obrigados a considerar que as circunstâncias existem de toda a natureza. Umas mais difíceis, outras mais leves. Mas elas têm a ver com a nossa necessidade. Por quê? Porque elas cumprem às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento. Isso é um poder que nós temos, da vontade e do sentimento. Porque o uso correto da vontade e do sentimento vão nos aproximar das correntes do bem, do amor e dos nossos semelhantes. Esse é o ponto importante. Pedro II tinha, sob a sua responsabilidade, uma decisão muito grande a ser tomada ali. Ele podia exercer o poder. Ele abençoa, ele endossa a invasão do Uruguai lá para poder lutar contra a Argentina. Então ele faz uma escolha, tá certo? Então, continuando aqui, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. E aí, lá, quando a gente começa a falar lá na frente no Livro dos Espíritos sobre a penas e gozos futuros, a pergunta 984 que Kardec faz à espiritualidade é a seguinte: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E a espiritualidade responde: não, já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência. E aqui o ponto mais importante: porque jamais fica impune a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Então, essa pergunta deixa claro para nós aqui o seguinte: quando Jesus fala lá para Pedro, que fala assim: olha,
As suas decisões lançaram o país no caminho complicado. E isso vai ter consequência. Você já tomou a decisão. Você já invadiu o Uruguai lá, você foi para dentro do Uruguai para se meter com a Argentina. Esse troço não vai ficar barato. E é isso que se configura para nós. E aí, a pergunta 1000, a espiritualidade nessa resposta à pergunta 1000 nos dá a ideia do caminho que tem pela frente quando nós erramos. Pergunta 1000 do Livro dos Espíritos. Já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? A espiritualidade responde sim, reparando-as. Mas não creiais que as regateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuídes, depois de que morredes, quando de nada mais precisas. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Olha a mensagem que a espiritualidade nos traz e como é que isso cabe na nossa análise da nossa vida, naquilo que porventura nós podemos estar passando, cada um de nós, nos desafios pessoais que só nós sabemos que temos, né? E a gente tem que olhar para isso e falar: jamais fique impune a infração das leis de Deus. E a reparação, quando nós infringimos as leis de Deus, ela só é válida se ela atingir o homem naquilo de mais relevante que ele tem dele. Seja no seu orgulho pessoal, seja nas suas paixões íntimas, seja nos seus interesses pessoal, materiais aqui no caso. Então, voltando aqui para o que nós estávamos falando, o que Jesus fala no sonho para Pedro? Você já lançou a pata do evangelho numa sinistra aventura. Você já se lascou, Pedro. Não era para ir para esse caminho. Então, assim, o erro está feito. Daí para frente as consequências virão. E aí ele fala: não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens. E deve fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. As tempestades já vão vir. Já está feito. Você usou do seu livre-arbítrio e acionou a lei de causa e efeito. Já vai vir. Não vou deixar você desamparado. Ismael vai estar aqui, os mensageiros, vai te ajudar. Mas que você vai passar por um perrengue, você vai. E aí, tem a Guerra do Paraguai acontece. Não quero entrar na narração das batalhas, não faz sentido nenhum a gente falar sobre isso, mas tem consequências muito, muito, muito significativas que a história, eu pelo menos na história que eu estudei lá atrás, não tinha a contextualização que nós vamos trazer aqui agora. A Guerra do Paraguai, para o Paraguai, significou a redução de aproximadamente 70% da sua população. Foi um massacre. E o impacto foi muito significativo na distribuição de gênero e raça. Em 1870, a Guerra do Paraguai termina em 1º de março de 1870. Restavam 200 mil habitantes, a maioria indígena, sendo 90% dessa população mulheres. Matamos praticamente todos os homens que existiam no Paraguai. E durante a Guerra do Paraguai, os últimos 1 ano e meio da Guerra do Paraguai foi conduzido só pelo Brasil, porque o Bartolomeu Mitre, da Argentina, ele teve que voltar para Buenos Aires para poder conter algumas revoltas internas e largou a campanha só na mão do Brasil. E o Brasil prosseguiu com esse troço. E havia um compromisso, no qual Pedro II endossava, que eles só parariam a guerra na hora que eles matassem o Solano Lopes. Ou seja, em 1869, quando o Brasil invade Assunção, a capital do Paraguai, Caxias fala assim: ó, parei. Caxias estava um pouco doente e ele fala: cara, já chegamos onde tinha que chegar.
E aí ele pula fora. Pedro II toma uma decisão, pega o genro dele, o Conde D, manda o Conde D para dentro de lá e fala assim: vai até o fim. E Conde D conduz a guerra durante 1 ano e meio. E esse último ano e meio foi muito triste. Tá? Só para que a gente tenha uma ideia, e naquela época nós já tínhamos fotografias que registravam o que acontecia, esse é o tipo de gente que sobrou depois da ocupação. 90% mulheres, basicamente índios. Tá? Esse é o tipo de prisioneiros paraguaios durante a ocupação da população em Assunção. Gente pobre, sem instrução, e determinados locais do Paraguai, após a guerra, a proporção de mulher para homem era de 20-1. Esse desastre que foi feito com o Paraguai afetou tremendamente o país. Dos 10% restantes da população do sexo masculino, 75% eram crianças e idosos. Então, o que acontece? Muito provavelmente, o Paraguai, depois dessa guerra, você tinha provavelmente poligamia. Eu não tinha homem, cara. Como é que as famílias iam se estruturar? Provavelmente foi uma situação bem complicada. Né? Houve a destruição da pouca infraestrutura existente que existia, por parte disso. E, apesar do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dizer que não houve anexação de territórios, a história atual mostra que sim, que houve anexação de território para o Brasil e para a Argentina. Eu acredito que quando Humberto de Campos fala que não houve isso, é porque essas regiões que estão aqui em marrom, vamos botar aqui para ficar mais claro para a gente entender, elas ainda estavam sendo discutidas sobre quem dominava aquilo dali. No desenho original do Paraguai espanhol, o sul do Mato Grosso do Sul, um pedaço do sudoeste do Paraná e do extremo oeste de Santa Catarina eram considerados América Espanhola. Tá? E, por definição, naquela época, era o que seria o Paraguai. O Solano Lopes, quando começa a guerra, ele invade o sul do Mato Grosso do Sul e vai para dentro do Pantanal Mato Grossense. E para apoiar os parceiros que ele tinha no Uruguai, ele cruza esse pedacinho que está aqui, ó, entre Paraguai e o Rio Grande do Sul, para poder acessar mais rapidamente o Uruguai. E essa província aqui de Corrientes era Argentina, e é por isso que a Argentina se sente invadida e não permite que isso aconteça. Bom, no final das contas, a fronteira do Paraguai é essa que está toda em branco aqui, né? E o Brasil passa a dominar o sul aqui do Mato Grosso do Sul, esse pedaço do Paraná e do oeste de Santa Catarina, e a Argentina toma esse pedaço daqui para ela. Então houve uma incorporação de território. Então o Paraguai, além de perder população, perde território. Tá? No caso do Paraguai, no caso do Brasil, ele conquista territórios situados entre os rios Apa e Branco, como eu acabei de mostrar aqui. Uma consequência da guerra, como toda guerra traz, é que há um endividamento, especialmente com a Inglaterra, porque era a indústria bélica na época e que financia a guerra. Com essa dependência do Brasil com a Inglaterra, vai aumentar a pressão pelo fim da escravidão e de dependência comercial. E aí tem uma consequência muito importante, que vai definir os próximos capítulos do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é o fortalecimento e afirmação do Exército como uma instituição com fisionomia e objetivos próprios. Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca foram militares atuantes na Guerra do Paraguai. Eles eram membros do Exército e comandaram batalhões brasileiros na Guerra do Paraguai. E eles saem de lá como heróis. E
são bem quistos pela população. Então, essa imagem positiva que eles têm empoderam esses caras que começam a pensar o Brasil no formato de república. E para tal, eles têm que tirar Pedro II do comando. Então, uma consequência dessa guerra do Paraguai é o fortalecimento do Brasil, né, para com do exército brasileiro, e eles, vão dizer assim, vão botando as unhas de fora. E esse crescimento da força do exército vai definir a implantação da República e vai impactar tremendamente a história do Brasil até os dias de hoje. Aí todo mundo discutindo essa questão do Exército até hoje, as Forças Armadas até hoje, porque a primeira República Brasileira é um entra e sai de presidente com Revolução Armada, depois nós temos a Revolução de 64 e o Exército atua disso. E é interessante notar, né, que a Revolução de 1964 acontece 100 anos depois da Guerra do Paraguai, do início da Guerra do Paraguai, que começa em 1864. Então, assim, essas decisões tomadas na época, que fortalecem o Exército, vão definir tremendamente isso. Só para a gente fazer um último contexto aqui do impacto para o Paraguai de tudo que aconteceu, existe aconteceu uma batalha em agosto de 1869, já no final da guerra, que é chamada a Batalha de Campo Grande, no qual o exército brasileiro enfrenta um exército paraguaio de adolescentes e pré-adolescentes. 3.500 meninos e jovens enfrentam um batalhão brasileiro de 20 mil pessoas. E, infelizmente, o Brasil, Forças Armadas Brasileiras, praticamente matam todas essas crianças. Essa batalha tem um impacto tão significativo na história do Paraguai que o Dia das Crianças que nós comemoramos aqui no Brasil ontem não é comemorado no Paraguai no dia 12 de outubro, e sim no dia 16 de agosto, em homenagem a essa batalha. É assim, é triste a gente saber que o nosso país, infelizmente, teve um papel como esse, né? A gente vê, e eu acho que a gente tem que focar toda a gestão de Ismael e todas as coisas lindas que esse livro nos traz pelo lado positivo. Porque, como eu disse aqui, os dois capítulos mais pesados são esses, né? A escravidão e a Guerra do Paraguai. Mas a Guerra do Paraguai foi escolhida. É uma decisão nossa. E o ponto que eu acho que a gente tem que trazer para nós aqui é porque nós também fazemos escolhas na nossa vida. Então, que guerras que eu estou tomando a decisão de participar? Será que elas fazem sentido? E que consequências que essas decisões que eu tomo podem trazer para a nossa vida? Né? Mas existe um aprendizado, né? E esse aprendizado é o que o Humberto de Campos coloca no finalzinho do capítulo. Ele fala: a realidade, entretanto, é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da Terra do Cruzeiro. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida. E acho que, inclusive, existem algumas coisas, alguns fatos da história moderna brasileira que marcam isso, né? O Brasil é o país que abre a reunião anual da ONU, que foi instituída após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Brasil é um país que tem diversas iniciativas de paz no Haiti, em Angola, em Moçambique. O Brasil participou de diversas iniciativas desse tipo, de forças de paz da ONU, que é a maneira como a qual nós estamos ressarcindo os nossos compromissos. E aqui uma última pergunta do Livro dos Espíritas,
para mostrar para a gente a importância desse tipo de comportamento. Pergunta Kardec pergunta Kardec a espiritualidade, da pergunta 780b. Como é nesse caso que muitas vezes sucedem ser os povos mais instruídos os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. E eu acho que esse é o exercício que o Brasil faz hoje. Nós estamos no processo de desenvolver o nosso moral, usando a nossa inteligência e buscando hoje, como nação, prover o mundo de alimentos, prover o mundo de um exemplo de alegria, de fraternidade, de capacidade de aceitar as diferenças, para que nós possamos ser uma referência positiva, que é o moral. E esse é o caminho que vai ser. Quando eu olho essa história e fico pensando no ressarcimento que a vida proporciona, eu acho que, por exemplo, a construção da usina de Itaipu é um exemplo de como o Brasil devolve ao Paraguai um pouco do prejuízo que foi causado, né? E aí, para terminar o nosso estudo, esse é o último slide, eu peguei a mensagem que se chama O Caminho da Paz, ela está no livro Religião dos Espíritos, é o capítulo 41, que Emmanuel fala para nós de uma maneira extraordinária, né? Eu tenho que, desculpem aqui, eu vou ter que pegar aqui o meu texto aqui, porque eu não consigo ver, porque tem uma barra aqui em cima que me impede. Você poderia ler para mim, Eleonora, porque minha barra não deixa eu lá em cima ver a primeira frase. Leio sim. Mas nem a política, nem o comércio, nem a ciência, nem a indústria, nem a imprensa, nem a aproximação entre os povos, nem a exaltação do trabalho, nem a evolução do direito individual, e nem a higiene consegue resolver o problema da paz. Porquanto a guerra, monstro de mil faces que começa no egoísmo de cada um, que se corporifica na discórdia do lar e se prolonga na intolerância da fé, na vaidade da inteligência e no orgulho das raças, alimentando-se de sangue, lágrimas, violência e desespero, ódio e rapina, tão cruel entre as nações supercivilizadas do século XX, quando já o era na corte obscurantista de Ramsés II. Somente desaparecerá quando o Evangelho de Jesus iluminar o coração humano, fazendo que os habitantes da terra se amem como irmãos. Emmanuel, em O Caminho da Paz, capítulo 41, Religião dos Espíritos. É, eu acho que essa reflexão é muito importante. Nós estamos falando de uma guerra. Nós estamos falando da lei de destruição lá do Livro dos Espíritos, que é uma lei natural, mas a destruição, quando se dá pela ação do egoísmo, pela intolerância, pela vaidade, da inteligência, como Emmanuel coloca aqui, como quando ela se dá pelo orgulho implantado e ela se transborda em ações de violência, na qual a gente tira a vida dos outros, ela é uma situação muito complicada que nós precisamos abandonar para que nós possamos conseguir prover o nosso orbe de uma vibração mínima, a gente ser um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, não há espaço para uma guerra. Há espaço para crimes, infelizmente. Há espaço para situações complexas, como a gente vê hoje nas periferias das cidades do mundo inteiro. Mas não há espaço para guerras, de uma nação destruindo a outra. Não há espaço para uma movimentação coletiva de um povo contra outro.
E a gente só vai conseguir resolver isso com o evangelho sendo vivido por cada um de nós. Me desculpe, é emoção, Ei, Sérgio, é de ficar. porque, porque é muito claro, ficou muito claro para mim que nossas escolhas definem o nosso futuro. As opções que nós fazemos definem a vida que teremos. E cada um de nós, a sua esfera de atuação, é um imperador, é um monarca. No império da sua vida, no reino que você administra. E a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Porque eu posso ter muito dinheiro, eu posso ser muito inteligente, eu posso ter muita capacidade de comunicação, eu posso ter tremendas habilidades, mas se eu não souber utilizá-las de acordo com aquilo que a gente tem aprendido no Evangelho, nós iremos errar. E aí, as consequências podem ser muito difíceis. Quando elas se limitam a nós, entre aspas, menos mal. Mas quando a gente prejudica os que estão ao nosso redor, aí nós incorporamos uma complexidade no nosso futuro que é muito mais difícil de ser resolvida. E que só o tempo, e muitas das vezes esse tempo pode ser traduzido em centenas ou milênios, vão resolver. Então, quando a gente vê a imagem de Públio Lentulus aqui conosco, nós fizemos referências ao encontro dele com Jesus, eu penso que cada um de nós vai encontrar o Cristo em algum momento. Que a gente não faça isso nas sombras da noite. Que nós tenhamos a coragem e a convicção de fazer isso ao sol do meio-dia. Era isso, Leonora. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Quem sabe você para o compartilhamento para a Sim, gente claro. Vou parar aqui agora. conversar. Agradecer ao Sérgio a sua emoção, né, que trouxe esse alerta, conforme ele comentou, né, um dos capítulos mais pesados, né? Mas também eu vejo que Humberto de Campos ele começou na frase que a gente sublinhou, né? O homem, porém, terá de construir o patrimônio do seu progresso e iluminar o caminho de sua redenção à custa dos próprios esforços e sacrifícios, na senda pedregosa da experiência individual. Então, a gente teve a experiência no Brasil de uma guerra, né? O Brasil com esse tamanho enorme, gente. A gente tem que lembrar disso. É triste, é doloroso, mas é uma guerra, né? Se a gente for pensar tantos países até hoje, estamos em guerras, né? Tantos países com tanto, né? Com tantas histórias de conflito e todo o nosso erro, ele nos convoca a uma reparação, né? E o Brasil ele está reparando, o Sérgio comentou sobre a questão de Itaipu, né? Itaipu hoje, desde 1984, foi um acordo em 73, né? Aqui pertinho da nossa região. Desde 84, Itaipu fornece energia para o Paraguai, 31% da energia hoje e 50% da energia até 2030 vinda da usina de Itaipu, né? Então a gente vê assim, sempre é possível a reparação. Isso que nós temos a certeza, né? Que pelo amor, que pelo esforço. E a É, gente estuda o passado para tirar realmente essas lições de não serem repetidas no futuro, né? e é Nunca aquilo que mais está. o Brasil se envolveu
em em guerras disputas, desse né? tipo. Em guerras ofensivas, né? E Em essa outros. guerra, né, Leonor, ela foi uma guerra muito feia porque ela foi muito desigual. Você imagina que naquela época as populações eram pequenas, né? Segundo estudos, a população do Paraguai era um pouco mais de 450 mil pessoas e eliminou-se mais da metade da população. A população do Uruguai, naquela época, era o tamanho de Guarapuava, 200 mil habitantes. Para falar uma Mas cidade aqui o pertinho de. oeste do Paraná também não tinha isso. É, exato. Não tinha, não Então, assim, tinha você pensa bem o que nem que Mato era, assim, Grosso, nem, né? Também não tinha população, né? o país ficou um deserto. Mas, enfim, está feito, e aí nós temos que olhar para essas coisas e realmente ver que esse tipo de escolha histórica como nação nos leva a situações bem E complexas. esse capítulo ele é assim maravilhoso porque a gente vê que Dom Pedro, Humberto de Campos, ele sempre faz muitas referências, né, a todo esse apoio a Dom Pedro, né, como ele veio, mas também veio uma equipe com ele, né, Sim. de espíritos que o apoiavam. E a gente vê que mesmo quando um espírito vem, né, com preparação, também pode haver equívocos, né? Uhum. Mas esse sonho com Jesus não foi sonho, não. Imagina, ele sentou ali e aí fala, ele acendeu a esferas que ele conhecia. Ele acendeu a esferas que ele conhecia. Então, assim, sempre em nossos equívocos, né, a gente vai ter esses espíritos amigos, no caso de Dom Pedro, o mestre mesmo veio conversar com ele, né? Mas sempre em nossos equívocos a gente vai ter os espíritos a nos orientar em nosso É, coração, né? isso é Retoma as estradas, retoma o sentido, né? Então eu acho que essa parte do capítulo é importantíssima, assim. importantíssimo. E, Por... Leonor, eu queria só destacar aqui, porque é o seguinte, né? A gente fica pensando que se eu estou na presença do Cristo é o suficiente, não é o suficiente. Se você não tiver o seu coração aberto e se você não movimentar a sua vontade efetiva de abraçar isso, você não faz. O jovem rico se colocou na frente do Cristo perguntando o que ele tinha que fazer. Jesus deu todo o caminho para ele. Ele estava sob a influência magnética do Cristo, mas não foi suficiente. Então, o nosso livre-arbítrio é sempre respeitado. E o poder é o poder da vontade, a nossa escolha. O desafio aqui é a gente saber escolher bem. E a gente só vai escolher bem se nós tivermos um amor é, como pano de fundo das nossas escolhas. Né? Mas especificamente aqui em Dom Pedro, quando a gente estudou nos capítulos anteriores, ele veio preparado, né, Sérgio? Sim, Ele veio, ele não, e eu acho que Humberto de Campos ele fez questão disso, né? Quando a gente vê, ele teve a preparação antes de nascer, foi informado que teriam muitas dificuldades, teriam muitas provas, que realmente houveram. A gente sabe que um homem só às vezes não consegue fazer tudo que tem em seu coração, tem toda a questão política, tem toda a questão de uma equipe inteira, de um contexto geral todo, né? Mas não vem ao caso. Eu acho que o que vem assim para a gente trazer é que mesmo em uma encarnação a gente pode tomar atitudes que não sejam as mais perfeito. corretas e sempre tem a oportunidade de nós Isso. retomarmos os caminhos. Acho que essa é a As lição. portas nunca se fecham. É, Sempre tem uma porta aberta para a gente poder ir. e a nossa história é essa, a gente sempre vai retomar os caminhos. Isso E, aí. e o seu João Caldas, ele levantou a mão e a gente já vai passar para a prece, que já passamos 11 minutos do nosso tempinho. Seu João, o senhor quer falar? Oi, obrigado, Eleonora. Está me ouvindo? Alô? Sim, Legal? ouvimos, João. Vamos sim. Oi. Sérgio, excelente, parabéns. A gente está sempre aprendendo com essa história e tudo mais. Eu estou tendo a oportunidade agora de fazer uns comentários, porque os outros, às vezes anterior, devido ao horário aqui do trabalho, eu não pude ir até o fim. E esse daqui está me dando uma oportunidade. E foi excelente essa abordagem aí da Guerra do Paraguai, que já fez esse fato interessante. Né? E eu tinha falado da outra vez com a Eleonora, e talvez a fala estava meio estancada do final da internet aqui no Porto do Ar, é que
como você disse muito bem, aquelas revoluções internas que eram um barril de pólvora, né? Lá, tudo mais que aconteceu. E aqui com a Revolução Pernambucana, lá em 1817, né? E que eu tinha dito a outra vez, Pernambuco tornou-se um país independente do Brasil por conta das revoltas, cobrança dos impostos, tudo ia para a coroa lá no Rio, para gastos excessivos. E, e Pernambuco produzia muita cana-de-açúcar, aquela coisa toda, e houve uma revolução até dos padres daquela época. E com isso, Dom João VI desmembrou a comarca de Alagoas, né, que era toda também muito produtiva de cana-de-açúcar, criou o estado de Alagoas. Depois, 8 anos mais tarde, deu toda a comarca do Rio São Francisco ao oeste da Bahia. Então, se pagou um preço muito caro, né, por conta daquelas revoltas, muita gente morreu, como você, isso foi quantidade enorme de pessoas, né, e tudo mais, e que tudo isso também contribuiu lá em 1822 para a independência do Brasil, né, quando surgiu lá a primeira revolução aqui que declarou a independência do Brasil, o estado de Pernambuco. Mas parabéns, era só esse contributo assim, que você trouxe. E excelente, viu, Eleonora? Toda essa história do Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Obrigado, parabéns mais uma vez. E o que eu acho que é importante a gente sair, né, com o coração, é que na nossa história, eu acho que aquele capítulo que ele fala que nós construímos um país, né? E é importante a gente ver as coisas que nós não queremos mais repetir. E essa foi um momento histórico que o Brasil não quis mais repetir e não repetiu até hoje, né? E tomara que assim Então, permaneça. que assim seja, né? Que assim seja. E assim também em nossa vida. Como o Sérgio, ele trouxe, né, as guerras íntimas, né? Quais são as guerras que nós não vamos novamente é, Pagamos um ir preço atrás, caro com né? aquela guerra do Paraguai. É, as guerras que nós não vamos mais ir atrás, né, Lutar Adilson? nelas é. É. Não vamos mais atrás disso de jeito nenhum. Então, agradecendo o Sérgio pelas palavras, pela emoção. E ele sempre indica um filme, a gente vai indicar, né, a missão, né, Sérgio, Ah, sem dúvida. para entender essa história. Eu lembro que nós fizemos uma viagem juntos aqui por Foz do Iguaçu, né, passamos aqui pelo Paraguai. Aí, na época, o Sérgio indicou para nós esse filme maravilhoso que conta dessa história, né, dos povos originários aqui dessa região do Paraguai e da Argentina. Então, agradecemos a todos. Semana que vem, a nossa Taninha vai conduzir os estudos. Vou pedir para Maria Aires fazer a prece de encerramento, agradecendo ao Sérgio pelas palavras e pela emoção do dia de hoje. Muito obrigado, gente. Então, agora, vamos abrir nosso coração com muita alegria. A alegria de estarmos juntos, a alegria da certeza do amparo do alto, porque Jesus, esse condutor de almas, nosso pastor, a todo tempo nos oferece com todo o seu amor estratégias para o recomeço. Mesmo que as nossas escolhas tenham sido muito inquietantes, muito destoadas daquilo que deveria ser. Mas mesmo ali, com essa deficiência, porque faz ainda parte do nosso processo evolutivo, mais sabedores que devemos ser, que tudo está em perfeita ordem do alto, ele vai e nos oferece flores, porque quando pisamos nos espinhos, aqueles que muitas das vezes nós colocamos em nosso caminho, dói. Vem a dor educadora, vem a
a causa, o efeito. E tudo isso vai somando e nos fazendo amadurecer, nos fazendo compreender que é só pelo amor que se constrói a verdadeira pátria. E o Brasil vai seguindo, sim, sempre sob o amparo de Ismael, de Jesus, de toda a sua falange. Em um outro momento, conturbado, sim, porque também faz parte do nosso aprendizado, mas consolidado algumas virtudes que, com certeza, traz alegria para todos nós, que é a paz. A paz em nossos corações, que a gente vai alimentando a cada dia também, esquecendo essas mazelas, conhecendo-as, mas que elas não façam parte do nosso cotidiano, cotidiano do nosso pensar. Que na nossa mente a gente possa vibrar paz, alegria, coragem, esperança, porque o trabalho no bem é isso. Confiar na promessa do Pai, no amparo de Jesus, de Ismael e de todos que conduzem essa pátria, esse mundo, esse universo, porque é infinito é o amor de Deus e estamos mergulhados nesse amor. E é com esse amor que todos nós, a cada dia um pouquinho mais, vai transformando aquilo que ainda nos inquieta em luz. E assim, amigos queridos, com muita gratidão do estudo de hoje, mas com muita alegria de tudo que ouvimos e daquilo que poderemos fazer, deixando o Evangelho entrar em nossos corações. Avante, firmes na fé, na esperança, tendo a caridade como maestria em nossos atos, em nosso pensar. Feliz todos nós que conhecemos o Cristo, que o temos em nosso coração e estamos descobrindo a cada dia mais esse amor imensurável que nos acalma, nos tranquiliza, nos faz pensar de forma cristã, amorosa, nos tornando cada vez mais, nos apropriando desse amor que nos faz comungar com o Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa semana a todos. Fiquem com Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Bom dia, amigos. Boa semana. Eu vou deixar ali no grupo a música que o Sérgio criou a letra, né? Que ele comentou lá no início, Brasil, coração do mundo. Todos conhecem, mas de certo não, talvez não saibam que essa letra veio desse coração tão generoso. Obrigada, amigos. Tchau. Ô, Leonora, bota Oi, o nome do filme ali que você a, comentou a também no missão. grupo. Lá. Aham. Tá bom, obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigado, amigos. Tenham uma ótima Paz semana. e luz. Beijo, amigo. Amei, viu? Valeu. Emocionei muito. Obrigado.